pessoal, eu sou o Yuri. Eu sou a Mari. Eu sou o Vitor. Nosso convidado, a gente está aqui hoje para falar de Drop, Ameaça Anônima, um filme de terror de suspense, que estreou recentemente. É um terrorzinho, sim. É um terror mais... Psicológico. Sei, que ela é uma psicóloga, então faz sentido. Olha só. Né? E já que temos uma protagonista feminina, nada melhor que começar com a visão de Mariana sobre Drop. Eu acho assim, que esse filme, eu já me empolguei assistindo o trailer, eu já achava que ia ser uma coisa bem legal, porque fala sobre essa questão da tecnologia e de que imagina você estar num date, que já é uma coisa aterrorizante, porque você vai conhecer uma pessoa que você nunca viu no aplicativo, e aí você do nada começa a receber umas ameaças e acaba tendo que se envolver numa trama aí muito maior do que ela é, e aí você se vê meio que perdida assim, porque estão ameaçando seu filho, estão ameaçando a sua irmã, e você não sabe o que fazer. Estão te vigiando 24 horas como se fosse um Big Brother Brasil. Eu acho que o filme é legal porque eu já gosto da atriz, porque ela já fez... ela fez... Pode falar, né? Também, ela fez The Bold Type. Não vi. Que a personagem dela é uma personagem muito legal, então eu já tava muito empolgada. E tem o Brandon Skyler, que é É Assim Que Acaba. E assim, uma informação muito legal que eu queria falar pra vocês é que, tirando a polêmica do É Assim Que Acaba e da Blake, e da questão dele ser o par romântico da Blake, que fala sobre violência doméstica, esse filme também fala sobre violência doméstica. E eu achei interessante que talvez ele tenha escolhido o roteiro desse filme exatamente porque falava sobre um outro filme que ele fez. E ele deu uma entrevista há pouco tempo que ele, durante a filmagem desses filmes, ele conheceu a pessoa que ele tá hoje. E essa pessoa sofreu uma violência doméstica durante muito tempo. Então ele se sente feliz em fazer esses papéis e estar nesse papel, porque ele meio que sabe a importância de você falar sobre violência doméstica. Então esse filme, ele tem uma mensagem muito legal e acho que é positivo pro ator, porque o Assim Que Acaba é um filme, pra mim, desnecessário. Ele não fala do jeito certo que deveria ser sobre violência doméstica. E esse, por mais que seja um terror, ele ainda entra em assuntos mais pesados. E é isso que eu tenho pra falar por enquanto. E aí, Vitor? O filme me prendeu bastante ali, né? Principalmente ali até, vamos lá, 70% do filme, porque eu me botei muito no lugar da personagem. Cara, o que eu faria aqui? Uhum. O que é o certo, o que não é? Como é que eu sairia dessa situação? Depois de um tempo, eu sinto que se perdeu um pouco. Porque... Ele foi pro absurdo. Ele começou... Faltou sentido em algumas coisas. O filme não é ruim, ele é bom, o filme é bom. Mas podia ter sido diferente, eu acho, no final ali, né? A partir de um certo momento, não vou falar muito também pra não estragar 100% da experiência do filme. Uhum. Mas eu, no geral, gostei. Né? Tirando alguns absurdos ali, de cenas de ação, que não fazem sentido, enfim. Que são as cenas do trailer, inclusive. Eu acho que eles venderam muito o filme nessa questão. Exato. Dela ficar pendurada no prédio, enfim, da perseguição que tem dentro de casa e ela acompanhando o celular. Uhum. E ali tá um pouco sem poder o que fazer, né? Porque apesar de tudo tá na mão dela, isso não é necessariamente uma coisa boa e vantajosa pra ela. Uhum. Porque pra ela colocar o filho e a irmã em segurança, ela precisava cometer um crime. E ela estava sendo vigiada. Eu acho que o filme me deixou muito, muito apreensivo, assim, porque ele é instigante, ele é meio que imersivo, é isso, você se coloca muito no lugar dela. Uhum. E as expressões, eu acho que ela entregou um trabalho muito bom, a atriz, porque ela tem que oscilar muito do desespero, do pavor, e ao mesmo tempo tentar passar pra ele que tá tudo bem. Uhum. Ela tá recebendo um monte de ameaça ali, mas tá tudo bem. Ela só tá um pouco... como posso dizer? Ela só tá um pouco... nervosa, porque é um date, tem todo um histórico dela, já tem sofrido uma violência doméstica e tal. Então, assim, ela tenta... E ela é muito inteligente, a personagem, porque ela tenta algumas saídas muito interessantes. Ela tem muito jogo emocional. Até porque ela é uma Exato, terapeuta, né? isso é muito bom, porque você vê que o roteiro ele é muito bem amarrado pra explicar isso. Ele te dá o contexto, te dá a história, te dá o passado. Ele já começa com um gatilho, um gancho muito grande da história dela. Então eu acho que esse é um ponto positivo também. E eu acho que é um terror, né, psicológico, mas é um terror de atmosfera, porque é isso. Existe o filme, pelo menos na minha visão, ele não cai. Eu acho que ele começa já com essa explosão, já com esse soco no nosso estômago, que é uma agressão, que é uma violência doméstica, e o filme vai escalando. Ao ponto que você tá vendo, cara, isso aqui vai pra um lugar muito absurdo, que acaba indo, mas não é um absurdo, entendeu? É um absurdinho de filme que a gente sabe que tem que ter ali. Aquele Deus Ex Machina. São coisas que poderiam ser feitas com mais cuidado. Isso, se não tivesse
foi um absurdo aceitável. Se não Sim. tivesse esse absurdo, seria muito mais palpável, seria muito mais crível pra gente. Sim. Porque até o final do segundo ato, de fato, aquilo ali é possível acontecer. Uma pessoa pode controlar as câmeras de um estabelecimento, Ele super planejar... funcionaria como um episódio de Black Mirror. Super, total. Só que também, como Black Mirror, chega no final que ele se excede sempre. sim. Ele vai pra um lugar um pouco absurdo pra tirar a gente do conforto, É até o- pra tentar surpreender o público. É o terceiro a ato audiência. Tarantino. Exatamente. Mas eu gosto muito da construção da história ali e de como é que a coisa vai se desenrolando, porque ela tem aquelas missões ali, cada hora ela tem que fazer alguma coisa e ela tem que despistar, e é muita informação acontecendo ao mesmo tempo. Sim. São muitos personagens também que envoltam. Então ela desconfia de tudo e de todos. E aí tem a questão dos contextos. Ele tem o contexto dela, ela tem o contexto. Aí tem essa coisa de se passar um terceiro acontecimento, de você ver que não é só um vilão, tem um comparsa. Que aí você começa a ficar, tipo, meio que o desespero dela é porque ela tem que resolver aqui, mas ela tá pensando lá, Sim. na família dela. Então, tipo, a prioridade dela tá lá. E ainda assim, ela vai se envolvendo demais com o personagem, o Henry, né? E aí ela vai ficando, tipo assim, cara, eu não posso fazer as coisas, porque esse personagem, esse cara aqui, que eu quis sair pra ter um date, ele é uma pessoa boa. E aí você tem essa questão de eles falam sobre esperança, né? Sobre você superar as dificuldades e tá ali naquele ponto. Sim. Então eu acho que esse filme, ele nunca perde a esperança de que vai dar certo no final. Só que você fica apreensivo porque existem muitos personagens, como é que fala? Muitas variáveis que ele pode ir pra vários caminhos diferentes. Sim. Então isso que ele é imprevisível porque você não sabe onde ele vai chegar. Te prende muito naquela questão de, tipo, quem é o vilão. Exato, né? também. Tem muito disso, tipo, meu Deus, tá, esse cara fez isso, a gente fica raciocinando no meio do filme junto com a personagem. Isso. E ela é uma boa detetive, né? É. Porque ela vai eliminando suspeitos É. de certa forma ali, De mesmo uma enquanto forma tá boa. sendo vigiada. Ela consegue ser esperta, ela não é aquela personagem, aquela final girl que é estúpida, que faz um monte de E que deu burrada sorte. e que deu sorte no final. Não, ela vai pra ação, ela literalmente ela vai pro confronto ali no final, até corporal, inclusive. Eu acho que é um filme que você não descobre, acho que poucas pessoas vão descobrir de Sim. fato, porque existem, como eu falei, várias variáveis. Então qualquer um ali pode ter um bom motivo. Sim. Até o motivo também podem ser vários, porque no começo eu comecei a achar que era um ex-namorado psicótico de alguém que ela tava conversando e que tava meio que fazendo superar. Então eu pensei que na verdade fosse um ex-namorado vingativo. Eu já achei que era alguém da família do ex dela, porque ela de fato não matou o ex-marido, sim, ele sim. se matou. Aham. Só que ninguém acredita nisso. Aham. Então eu falei assim, cara, deve ser alguém da família, tipo, talvez Alguém conhecido. o ex-sogro dela, um irmão maluco, enfim, que tá fazendo isso porque, tipo, ela ficou impune, Aham. o filho morreu, e ela tá seguindo a vida e agora ela tá partindo para um outro relacionamento. Sim. Então eu cheguei a pensar isso. Aham. Só que a trama, ela é maior, Sim, né? ela expande muito bem. Porque ele também, a gente não sabe muito. Ele é uma pessoa boa, É, o date dela, só que ele também é um. ele não possível. entrega tanta coisa pra ela, assim, Não. entendeu? Então, quando a gente vai descobrindo a história dele, o caminho que a história vai levando começa a fazer sentido. E é aí que ela mata a charada Exato. da parada. Sim, entendeu? exato. Mas é legal, esse é legal, porque o elemento surpresa desse filme é que ele não tem só um, são vários. São vários elementos. E os personagens que são inseridos, eles são muito bem inseridos. Tanto que tem aquelas coisas meio caricatas de o garçom que é a primeira vez, então você fica, será que ele vai morrer? Será que ele vai morrer? Porque todo mundo ali pode morrer também. Fica meio que, tipo, entre facas e segredos. Sim, todo mundo pode morrer e todo mundo pode ser o vilão. Exatamente. Eu acho que eles conseguiram usar esse pilote do quem matou o dono da casa. É tipo um detetive. É um detetive. É um detetive. Né? Ela funciona como uma boa detetive. Eu acho que a fórmula é muito tranquila, mas eles conseguiram fazer de uma forma positiva. E a montagem do filme também, eu acho que deixa o ritmo do filme muito bom. Te deixa ali inseguro, você fica em alguns momentos ali na ponta da cadeira, tipo, cara, o que vai acontecer agora? O que ela vai fazer? Porque um passo errado, e ela perde o filho, e ela perde a irmã e até mesmo a própria vida ali, né? Mas no geral eu acho um filme bem competente, ele tá ali pra deixar quem tá assistindo aflito com a situação, se colocando no lugar dela, ao mesmo tempo que traz essa temática importante, traz um olhar diferente sobre esse tema que é tão necessário você falar. Estão falando muito sobre violência doméstica. A gente precisa falar, porque se naturalizou essa questão de você violentar uma mulher, de você assassinar e ficar por isso, porque não tem... a pessoa sai impune no final. Porque ela comete um crime absurdo, destrói uma vida e uma família e fica por isso. Então, eu acho que essas temáticas elas têm que surgir desde que sejam bem construídas e de forma respeitosa com o tema e com quem vive essa situação, né? Eu acho que
o roteiro soube fazer muito bem isso e a atriz soube passar Sim. essa Até sensação do o que é Breno estar. também passa, quando ele escuta a história dela, Ele se ele sensibiliza, se né? sensibiliza. E eu acho que essa sensibilidade é por ele estar com uma pessoa assim. É bizarro, porque Aí o transparece ator até. traz isso, né? Eu achei que. Por eu ter visto a entrevista, eu falei, caraca, que interessante, sabe? Tipo, pô, se o É Assim Que Acaba tivesse esse impacto que ele teve na reação, né? Que o personagem dele meio que tira ela desse lugar Sim, do sim. Assim Que Acaba, tira ela da zona de conforto e fala, não, vai dar tudo bem, você tem uma segunda chance, é a sua esperança. Esse filme, cara, pô, gente, se você queria um É Assim Que Acaba, você pode assistir esse filme fácil. E esse é um filme que você faz olhar e falar assim, poxa, esse ator foi muito desperdiçado no outro filme. Porque nesse filme ele cresceu muito, ele trouxe uma energia muito vibrante, de fato de você olhar pra personagem e você ver uma química muito Eles têm bizarra uma neles. química muito boa ali. Eles têm uma química muito legal, uma dinâmica muito boa. Tanto que no final do filme, sem spoiler, você praticamente já conhece eles, como é que funciona a dinâmica deles. Porque eles estão vivendo aquilo ali amplificado, entendeu? Então eu acho que o filme é muito legal porque ele consegue em pouco tempo te construir, de você ficar torcendo por eles e ainda assim ver que eles tiveram uma experiência que conectou eles de certa forma. Eu acho que me afetou mais no final, é porque o filme inteiro foi muito, muito, muito bom. Daí, tipo, desceu um pouquinho ali por causa do absurdo, mas não é nada demais, né? Eu queria que eu sentisse mais esse impacto, tipo, meu Deus, esse filme tá sendo perfeito até aqui. E teve um errinho que me incomodou mais do que eu deveria, talvez. Acho que Não, eu acho assim que tiveram coisas ali que te tiram um pouco da dinâmica, porque ele tava realmente acertando todas. Você vai falar, nossa, isso aqui, muito bom, muito bom. E aí tem coisas que tiram o negócio porque você fica tipo, tá, mas não faz sentido isso aqui ter acontecido. E aí você fica, tá, mas tudo bem. Você aceita. Mas você olha e fala, poxa, se tivesse feito um pouquinho mais de um cuidado no roteiro, talvez eles teriam eliminado, até falado um negócio ali, colocado um negócio ali pra gente, e a gente teria ficado, tá bom. Mas eu acho que no geral, passa batido. Eu consigo dar um 10 pra esse filme. Não, eu acho que não prejudica a experiência. Não. Eu acho que ela não é que ela seja fodona no final do filme, mas ela, querendo ou não, ela vai pro combate, né? Eu acho que uma mulher que é terapeuta e que sofreu violência, eu acho que se tivesse dado um background pra ela, que ela, depois disso, ela começou a fazer aula de autodefesa. Por exemplo, cara, pronto, ia matar o terceiro ato ali, o confronto dela, o embate com a pessoa que tá dentro da casa ali ameaçando o filho e a irmã. Eu acho que ia dar, tipo, ia fugir um pouco desse absurdo. Sim. Cara, como é que ela vai pra cima de um cara que é altamente treinado? Armado, um assassino treinado. Entra naquela coisa de mãe. Sim. De proteger o seu filho. Ela ativou o modo leoa ali. Ela foi o modo mãe. Inclusive o filho também, pô, o filho é brabo. O filho é brabo. Ele é uma criança de Minecraft, nem sabe o que tava fazendo. Ele mandou um carrinho pra mãe com suprimento e deu tudo certo no final. Então eu acho que é um filme positivo, que vale a pena você ir no cinema, porque te traz aquela... Você entra nesse universo bem imerso. Ele fala um pouquinho sobre tecnologia. E é isso, gente. Acho que vocês vão gostar muito desse filme. Não leiam muita coisa, né? Sim. Não assistam muitos vídeos. Quanto menos souber desse filme, eu acho que é melhor, porque você vai descobrindo tudo junto com ela. Então, o gostoso desse filme é isso, porque você é um pouco detetive também. Assista o nosso. De você identificar. A gente não tá entregando spoiler nenhum aqui, então assistam e depois comentem aí o que vocês acharam.